Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto que está presente no nosso dia a dia, que é crimes virtuais e cibersegurança. Então, quando a gente fala de crimes virtuais e cibersegurança, tudo que está envolvido dentro desse contexto está presente ali nos assuntos Deep Web, Dark Web, provas digitais que podem ser aplicadas para uma investigação e a utilização de criptomoedas. Criptomoedas pode trazer até algum tipo de investimento na parte de finanças, mas a criptomoeda ela também está vinculada aos crimes virtuais e a gente vai ver por quê, tá? Então acompanha comigo aí na tela. Bom, antes de mais nada, eu deixo para vocês aqui, né, os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo de informática, você pode me procurar, né? Se você não conhece o meu trabalho, você pode me seguir no Instagram e também pode se inscrever no meu canal no YouTube. Se você tem alguma sugestão, dúvida ou elogio, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá? Então vamos lá, vamos definir primeiro o que é um crime virtual. Crime virtual, eu coloquei para vocês aqui, ó. São crimes praticados com o uso da informática, da tecnologia propriamente dito, geralmente em ambientes de rede e também podem ser chamados de crimes cibernéticos. Tá? Então, exemplos de crimes cibernéticos, de crimes virtuais, invasões de sistemas, vazamentos e sequestro de dados, disseminações de vírus, acessos indevidos a conhecimentos sigilosos, fraudes eletrônicas, os golpes, né? E claro, e também temos a apologia de exploração sexual, falsidade ideológica, crimes contra honras em redes sociais, comércio ilegal de qualquer natureza em ambiente virtual. São, sim, exemplos de crimes cibernéticos, tá? Os cybercriminosos, né, os caras que cometem esse tipo de crime, são pessoas que vão explorar as vulnerabilidades existentes ali, seja na comunicação, né, na conexão que a gente tem através da internet, e, claro, no próprio sistema que a pessoa está operando. Né? Então, para atacar a integridade e a confidencialidade de dados de empresas públicas e privadas, usando essas vulnerabilidades para poder fazer a, né, a criação, como se fala, para poder cometer esses crimes, né, vamos dizer assim. E aí eu coloquei para vocês também o seguinte, que através dessas ações existe até a possibilidade de comercialização de drogas e armas através da internet obscura, né, que a gente chama de Deep Web. Né? Então tá aqui, possibilidade pela internet de comercialização desde armas até encomenda de assassinatos pela chamada Deep Web. Tá? Então, tipos de ameaças virtuais que nós temos, que eu coloquei aqui para você, que é interessante você conhecer. As ameaças combatidas pela cibersegurança são triplicadas. Então, temos o crime virtual, que inclui indivíduos ou grupos que visam sistemas para obter ganhos financeiros ou causar interrupções. Temos o ataque cibernético, que é muitas vezes de motivação política, né? Então, ele vai coletar informações, esse ataque cibernético pode ser até mesmo a, a possibilidade de se colocar fake news, né? Trazendo ali em massa uma notícia que não é verdadeira, e isso faz, inclusive, com que as pessoas mudem de opinião. Então, é uma forma de manipulação, né, que pode acontecer. Temos o terrorismo cibernético, que tem como objetivo minar sistemas eletrônicos para causar pânico ou medo. O que vem acontecendo, por exemplo, hoje em dia, as guerras, elas são eletrônicas, né? A guerra cibernética. Então, eu posso causar ali, no caso, através de possíveis invasões, um certo terrorismo. Posso parar, por exemplo, um sistema de transporte sobre trilhos, né? Eu posso parar as estradas, as ruas, né? Fazendo com que haja um colapso no trânsito. Então, existe toda essa possibilidade aí presente. E quando a gente fala de segurança, né? A cibersegurança.
A cibersegurança é a prática que protege computadores e servidores, né? Ou seja, qualquer tipo de sistema eletrônico, rede, dados contra possíveis ataques maliciosos. Também é a chamada segurança da tecnologia da informação ou segurança de informações eletrônicas. Esse termo, ele é aplicável a uma variedade de contextos, desde negócios até a computação móvel propriamente dita, tá? E é dividido em algumas categorias que eu separei para você aqui, ó. Quais são essas categorias que a gente tem ali na cibersegurança? Primeiro, segurança de rede, que é a prática de proteger a rede do computador contra possíveis invasões, né? Segurança de aplicativos, que faz com que esses aplicativos sejam atualizados, mas mantendo ali, no caso, livres de ameaças. Então, ele traz ali uma forma de atualização para fazer o uso da segurança em si, né? Então, ele pretende proteger o sistema e, claro, quem está utilizando. Segurança de informações, no caso, o próprio nome já diz, né? Ela já fala por si só, protege a integridade e a privacidade dos dados, né? Tanto no armazenamento como em trânsito. Isso quer dizer o seguinte, tanto naquilo que já foi ali, no caso, abrigado no servidor, quanto durante o transporte. Outras categorias que a gente tem aqui, ó, o sistema operacional. O sistema operacional inclui processos e decisões para o tratamento da proteção dos arquivos com dados. Aí traz para a gente as permissões que os usuários têm ao acessar uma rede, os procedimentos que determinam como e onde os dados podem ser armazenados ou compartilhados, né? Aí temos também a recuperação de desastres e continuidade dos negócios. Define como uma organização que responde a um incidente de cibersegurança ou qualquer outro evento que cause perda de operação ou dados. Aí ele traz ali para a gente uma política de recuperação que dita como que se vai se restaurar as operações, né? Então, claro que tudo isso daí, dentro de uma empresa de segurança, ele vai trazer para você quais são as ações que podem ser utilizadas, se isso vai ter um custo para a empresa ou não, mas é interessante que se tenha esse tipo de ação, principalmente por conta dos crimes que podem ser cometidos contra, inclusive, as empresas, né? Então, isso é importante a gente ficar antenado, tá? Bom, temos aí mais uma, que é a educação do usuário final. Então, esse fator de cibersegurança é imprevisível. As pessoas, né, podem introduzir acidentalmente um vírus em um sistema seguro, se deixar seguir por práticas que aí, no caso, podem gerar algum tipo de instabilidade, né? Então, as empresas de segurança, elas precisam trazer para a gente uma educação para o usuário final, dizendo quais são as formas corretas e seguras de se utilizar dispositivos USB, de acessar links, de manter ali, no caso, a segurança na organização. Então, essa é a categoria que a cibersegurança traz quando fala de educação do usuário final. Beleza? Agora, a gente sempre fala do seguinte: cibersegurança, a gente fala de crimes virtuais, e todo mundo fala do quê? Fala da tal da Deep Web, da Dark Web. Então é importante a gente saber separar que Deep Web e Dark Web são elementos distintos, tá? A Deep Web, ela vai trazer as suas características, e a Dark Web, ela já é a área obscura, por isso que traz o termo Dark. Ali a gente vai encontrar os crimes propriamente ditos que são cometidos livremente através da internet. Então, vamos separar esses dois assuntos para a gente entender a diferença entre eles. Olha lá. Então, Deep Web e Dark Web. Então, olha só. A Deep Web é a parte da internet onde os conteúdos não estão disponíveis por buscadores convencionais, eles não são indexados através do Google ou do Yahoo, né, nesses buscadores. Então, o conteúdo ele não é indexado, como é no que a gente chama de Surface Web, que é a parte onde nós utilizamos a internet no nosso dia a dia, tá? Então, geralmente, os crimes cibernéticos são realizados na Deep Web, na parte de baixo,
onde nós temos ali a Dark Web propriamente dita, tá? Então, a Dark Web, ela traz ali para a gente todo e qualquer tipo de forma obscura que a gente não consegue ver lá na parte da Surface Web, beleza? Então, aí no gráfico dá para a gente entender um pouquinho como que isso daí funciona, né? Então, eu coloquei aqui para você o seguinte, ó. Nós usamos isto, esta é a parte que a gente utiliza. A Deep Web ela está aqui logo abaixo. E nas profundezas aqui do nosso iceberg, nós temos a Dark Web, que é lá onde os crimes acontecem. E aí, ó, fazendo um confronto entre Deep e Dark. Cada crime relacionado com anonimato na internet, o interesse por Deep Web e Dark Web cresce. São os cantos mais ocultos e por que não são monitorados, não são indexados, fica muito mais simples de se você cometer o crime, onde se vende tudo até o que é ilegal. No entanto, os dois termos possuem diferenças, embora essencialmente sejam duas faces de uma mesma moeda, tá? Então, na Deep Web eu vou encontrar ali alguns elementos que eu não encontro ali na Surface Web, mas, como é uma plataforma, um trampolim para a Dark Web, a gente acaba generalizando, tá? Mas a Deep Web, ela pode conter ali algumas informações que geralmente não são informações encontradas na Surface Web, tá? Surface Web, ou World Wide Web, ou internet, tanto faz, é a mesma coisa, né? Em primeiro lugar, é preciso entender o que é web. É a parte onde nós acessamos no nosso dia a dia sites diversos, serviços essenciais, lojas eletrônicas, redes sociais, canais de entretenimento e etc. Né? Então, também é conhecida como a parte superficial da internet. E aí a gente pode ver aqui, ó, como que funciona. Veja nesse gráfico aí que a gente tem do iceberg, que corresponde cada elemento. Então, não é por acaso a metáfora mais utilizada para ilustrar a web, a do iceberg, né? Então, nela nós temos a surface web, que é apenas a área aparente, olha, só aquilo ali, ó, é o que a gente usa, né? E que fica acima do nível do mar. Abaixo dela está a deep web, que vai trazer para a gente ali algumas características que eu já vou passar para você. E, por fim, a dark web. Deep web, gente, olha lá, é a camada de sites que fica imediatamente abaixo da Surface Web. Normalmente, entende-se que tudo que não é visto livremente na internet faz parte da Deep Web. Mas hoje usa-se a terminologia para se referir a endereços que não são indexados, como falei para você, né? Pelos motores de busca que a gente tem aí, os mais comuns, Google, Bing, Yahoo, né? Vai notar que esses sites precisam ser assim por uma série de motivos de segurança e privacidade. Então, aqui eu trago para você o que a gente encontra na Deep Web que não é crime, tá? Então, tá lá. Ó. Então, a gente tem os bastidores da internet. É possível encontrar dados cruciais para a manutenção da rede, que não podem ser acessados por pessoas comuns. Possui endereços e credenciais para poder fazer, você precisa né, de um endereço de uma credencial para poder encontrar. A gente vai ter banco de dados acadêmicos, registros médicos, informações confidenciais de segurança nacional. O Wikileaks, né, também foi, vamos dizer assim, o pivô da Deep Web, né, que foi trazidas ali os assuntos de segurança nacional, né, principalmente lá nos Estados Unidos, registros financeiros, artigos científicos, repositórios de algumas ONGs, etc. Então, essa é a parte que você pode encontrar esses documentos lá na Deep Web e que não representa crime, é apenas coisas que não estão disponíveis ali na Surface Web. Como que eu faço para acessar a Deep Web? Bom, para acessar a Deep Web é necessário que você tenha um navegador que, no caso, permita a navegação sem trazer ali as formas indexáveis que a gente tem no nosso navegador comum. Então, ele traz ali para a gente, ó, o Tor. É evidente que, embora não indexáveis, você pode acessar sites que exigem login usando o seu navegador de internet comum. Entretanto, se você pretender
não ter o seu acesso a eles rastreados, vai precisar usar, né, uma rede de proteção como o Tor, que é um software livre de código aberto que oferece comunicação segura ao navegar na internet. Tá? Esse tipo de navegador, além de proteger, também permite acessar o que não está na superfície. Tá? Então, olha só, aí você consegue acessar a Deep Web. Mas é importante saber algumas coisas. Quem acessa a Deep Web através de softwares específicos não necessariamente deseja cometer crimes. Mas, no geral, esse indivíduo não quer ser rastreado, e muito menos que o seu trabalho seja indexado na web. Isso vale tanto para as agências governamentais quanto para administradores de dados gigantes tecnológicas, né, como aquelas grandes empresas que a gente já conhece. Alguns jornalistas, ativistas ou qualquer pessoa que corra algum risco em se expor online. Então, ele fica no anonimato, tá? Por isso que a Deep Web pode ser utilizada dessa maneira. Agora, a Dark Web não. A Dark Web ela já vai trazer ali as suas características sinistras de crimes. É aqui que as coisas começam a ficar sinistras. A Dark Web é uma pequena parcela da Deep Web, também composta por sites e redes que não são indexados pelos mecanismos de busca, porém, diferente da primeira, quase totalidade dos domínios nesta parte da web são voltados para práticas criminosas. E aí você pode imaginar a quantidade de coisas que a gente tem ali, né? É uma escória mesmo que a gente tem naquela faixa ali da Deep Web. A maioria dos domínios da Dark Web são compostos por strings de letras e números sem o menor sentido, né? E apenas quem possui os domínios e credenciais completos é autorizado a entrar nesses sites. O acesso a essa parte sombria da web exige o uso de ferramentas poderosas de criptografia e proteção de dados, já que os ataques direcionados a você, né, são constantes, né? Então, olha só, galera, quem quer se aventurar na Dark Web tem que estar ciente do seguinte: primeiro, você vai acessar uma área obscura da internet, onde, a partir do momento que você tenta acessar, você já está sendo monitorado. Monitorado por quem? Pelos próprios criminosos que estão ali na Dark Web, para saber se você oferece algum tipo de risco ou se você é um potencial contratante de algum tipo de venda ilícita que eles possam oferecer, né? Então, tudo isso, na hora em que você ingressa na Dark Web, já é analisado por eles. Então, por isso que você recebe uma série de ataques, sem perceber. Muitas vezes, quando se percebe que é apenas um curioso, você pode ser atacado ao ponto de ficar com seu computador inoperante. Por isso que você precisa tomar muito cuidado. Muitas vezes o acesso através da Dark Web é feito através de máquinas virtuais, justamente para que você não perca o seu patrimônio, né? Então, se você nunca acessou e tenha curiosidade de ver, então procure acessar de maneira em que você possa manter o seu patrimônio, sem perder ali o seu computador. Você tem que fazer o uso de algumas práticas que faz com que você acesse e, se acontecer alguma coisa, a única coisa que vai ser perdida é a máquina virtual. Beleza? Então vamos continuar lá. Coloquei aqui para você também que na Dark Web há sites associados a tráfico de drogas, exploração infantil, serviço de assassinatos de aluguel, sites com vídeos reais de pessoas sendo torturadas até a morte, domínios voltados a tráfico humano, sites de sexo voltados a preferências geralmente perturbadoras para a maioria das pessoas. Galera, feia coisa, tá? Eu coloquei aqui uma informação para vocês que é interessante, ó. O Silk Road, um mercado operante através da Darknet, né, que é a Dark Web, que utilizava a rede Tor, outrora em um dos maiores domínios para o comércio de drogas, era hospedado lá. O site foi fechado pelo FBI e o seu criador condenado à prisão perpétua sem direito a condicional, né? Então, é importante que a gente saiba que nesta parte da web, né, que é a Dark Web, encontram também os famosos fóruns de discussão de grupos radicais, inclusive criados por brasileiros, né? Onde se organizam criminosos de todos os tipos,
Recentemente, um dos responsáveis também foi preso, né? Foi condenado a 41 anos de prisão por crimes de racismo, terrorismo, incitação a crimes, divulgação de materiais ligados à pedofilia, e que aí, no caso, como nós temos ali muitos investigadores, seja investigadores brasileiros e também, ali no caso do FBI, esses crimes estão sendo combatidos. Mas é difícil, hein? É difícil a gente combater tudo o que acontece na Dark Web. Mas temos pessoas lá dentro que podem, no caso, dificultar um pouquinho a ação desses crimes. Afinal, qual a diferença entre Deep Web e Dark Web? De modo estrutural, a gente pode dizer que não temos tanta diferença assim, né? Então, a Dark faz parte da Deep Web, principalmente por seus domínios contarem com a mesma estrutura básica. São indexados por motores de busca, no entanto, ela é uma parcela bem pequena e voltada exclusivamente à prática de crimes, enquanto a Deep Web contém domínios necessários para a operação da web em si. Beleza? Então, separando de forma lógica, Deep Web ela traz ali as formas que a gente tem de publicação e de procura de elementos na internet que a gente não consegue na Surface Web, que é a internet totalmente indexada. Deep Web não é indexada. E a Dark Web, como o próprio nome já diz, é a parte obscura. Dark, totalmente ligado a crime. Todo tipo de crime cometido através da internet obscura a gente encontra na Dark Web. A Deep Web, ela pode trazer, inclusive, aquela forma de publicação de documentos para não identificação do seu autor, jornalistas que estão fazendo ali algum tipo de matéria investigativa que pode correr algum tipo de risco, ele pode usar a Deep Web para fazer essas ações, e neste caso, ele fica no anonimato, tá? Então, fica difícil de identificar quem é o autor daquele tipo de publicação. Fechou? Agora nós vamos falar sobre as provas digitais, como que isso pode trazer, né, para a investigação algo que seja conclusivo e que seja ali no caso concreto. Vamos ver? Olha lá. Provas digitais, galera. Eu coloquei ali para você o seguinte, ó. Primeiro a gente precisa identificar o que vem a ser uma prova digital. A ideia do uso de provas digitais é fazer com que os dispositivos informáticos que as pessoas utilizam sejam ali no caso confrontados com as declarações que a pessoa faz em algum tipo de investigação. Então, eu coloquei para vocês ali, ó. A ideia do uso de provas digitais faz parte de um novo contexto que surge na sociedade da informação. Na sociedade atual, há uma produção constante de dados por parte dos dispositivos informáticos utilizados, a chamada Big Data. O que a gente chama de Big Data é justamente trazer para a gente tudo aquilo que é eletrônico e que envolve ali as ações do nosso dia a dia. Vai entender isso bem mais adiante, olha lá. O que são provas digitais? Né? São informações tecnológicas que podem ser usadas na busca da verdade dos fatos. Como assim? Tipos de provas digitais. Eu coloquei para você registros de geolocalização, mensagens enviadas por aplicativos, postagens em redes sociais, biometria. Galerinha, pensa comigo. Onde você esteve na noite de ontem? Ah, eu não estava em outro lugar. Aí vai em busca de um álibi para poder fazer com que aquela informação seja verdadeira, uma testemunha e tal. Mas se esquece que tem o celular, e o celular ele tem ali o registro de geolocalização. O celular passou a ser um membro nosso, né? Acompanha em qualquer lugar. Então, através de uma investigação, eu posso pegar o celular e ver ali, por exemplo, naquele horário onde você estava, por conta da geolocalização do celular. Uma mensagem que você enviou, por exemplo, essa mensagem ela tem ali a sua localização, o horário em que a mensagem foi mandada, postagens em redes sociais, a identificação biométrica, tudo isso são elementos que podem ser utilizados como provas digitais, seja no confronto, né, justamente para buscar a veracidade dos fatos,
Então, quando você vai lá e faz uma declaração, e essa declaração que você falou, ela não for verdadeira diante justamente da prova digital, aí a coisa pode complicar. E pode ter certeza, hoje o Ministério do Trabalho, né, está fazendo o uso das provas digitais justamente para fazer ali o confronto entre o trabalhador e a empresa. Então isso daí já é uma coisa que está acontecendo. E hoje, muito provavelmente, toda a parte jurídica vai passar a utilizar aí provas digitais para fazer ali, no caso, a integração nos autos, né? Então você tem ali o registro de geolocalização é uma das coisas mais utilizadas que a gente tem em tipos de provas digitais. Vamos ver as vantagens disso. Vamos lá. Vantagens. Provas robustas e concretas baseadas em elementos técnicos e materiais, o uso da tecnologia em harmonia com as legislações, registros objetivos mais confiáveis do que as provas testemunhais, é aquilo que eu falei, né, a tal do álibi, a testemunha, por exemplo, e mais possibilidades para solucionar processos. Então, essas são as vantagens das provas digitais. Então, o que são provas digitais? Provas digitais são justamente elementos que estão ali presentes nos nossos componentes eletrônicos que representam as ações que a gente faz no nosso dia a dia. Então, eu tenho ali um registro de tudo que é feito. Hoje, você tem o Google que faz o registro do seu trajeto, dia a dia, né? Por onde você anda, justamente para trazer ali, no caso, um histórico do que foi feito durante ali um determinado período. Isso pode ser utilizado como prova digital. O Google ele registra inclusive o tempo que você fica em cada um dos lugares que você frequenta, né? Então isso está registrado no seu dispositivo móvel. E isso pode ser utilizado como prova digital. Fechou? Continuando aí, galera. Agora a gente entra no assunto chamado blockchain, que também é uma forma de prova digital. Então, eu coloquei aqui para você o seguinte: a tecnologia pode ser utilizada como uma importante ferramenta de validação de provas que devem ser apresentadas à justiça. O blockchain é considerado por alguns especialistas como uma inovação tecnológica mais importante desde a criação da internet. Por quê, professor? Ué, porque ele pode trazer, né, uma rede de registro de informações que sofrem alterações através de blocos de transações protegidas por criptografia, conectados uns aos outros, que não podem ser alterados ou excluídos depois da sua verificação. Então, em processos judiciais, isso pode ser utilizado da seguinte maneira, né? Então, para uso em processos judiciais, a blockchain pode ser usada para registrar acontecimentos no meio digital, tais como conversas em aplicativos, postagens em páginas da internet, PDFs e publicação de fotos e vídeos. Então, tudo isso entra como prova na internet. Então, como as provas na internet podem ser modificadas ou eliminadas em curto espaço de tempo, a blockchain pode ser usada para comprovar a autenticidade do conteúdo de um documento de forma muito superior a uma captura de tela, por exemplo. A prova registrada na blockchain contém ainda duas características que reforçam a veracidade do que se almeja provar. Além de ser imutável, ela registra a data e o horário que a prova foi adicionada na rede e inclui uma assinatura digital exclusiva ao arquivo, conhecida como hash, composta por letras e números e que são o único registro. Então, galerinha, o que é importante saber aqui a respeito do blockchain? Blockchain é uma forma que a gente tem ali de registrar a ação, né? Que faz com que aquela prova ela traz o registro da data, da hora em que ela foi adicionada na rede. Então, não tem como fazer modificações, né? Então não tem como você eliminar esse tipo de coisa. E temos também aqui como que é feita a assinatura digital do blockchain, que é o hash, que é composto por letras e números como um único registro. Como pode ser cobrado em prova? Eu coloquei aqui para você o seguinte, ó. Uma investidora está querendo saber a relação entre o blockchain e o Bitcoin. Em sua pesquisa, ela esclareceu sua dúvida ao descobrir que a blockchain é o meio utilizado para registrar e armazenar transações de Bitcoin. B.
Blockchain é a tecnologia de inteligência artificial aplicada na Bitcoin. C. Bitcoin é uma moeda digital e blockchain é uma moeda em blocos. D. Bitcoin é uma tecnologia usada para implementar a blockchain. E E. Bitcoin e blockchain são duas formas de implementar criptomoedas. Primeiro a gente tem que lembrar, blockchain é o quê? Blockchain é um livro-razão, né, em termos que a gente fala aí de finança, né? É um livro-razão compartilhado e imutável, que facilita o processo de registro de transações e o rastreamento de ativos em uma rede empresarial. Esse rastreamento de ativos é justamente ver quais foram as formas que aqueles ativos, né, realmente apareceram na empresa. Eu vejo ali. Por exemplo, um ativo pode ser uma casa, um carro, um dinheiro, terras, né? Ou intangível, né? Que seria? Um ativo tangível e um ativo intangível. Tangível é esse que a gente já falou, né? Carro, dinheiro, terra, por aí vai. E o que é intangível? Propriedade intelectual, patente, direitos autorais, criação de marcas. Isso daí já não é tangível, né? Praticamente qualquer item de valor pode ser rastreado e negociado em uma rede de blockchain, e o que reduz os riscos e os custos para todos os envolvidos. Então, neste caso, é uma forma de registrar e armazenar transações. Está falando do Bitcoin, então ele está falando ali de uma forma de saber a origem de toda a transação. Essa é a característica do blockchain. E está diretamente ligada à criptomoeda, que é o assunto que a gente vai falar agora, né? Criptomoeda. Primeiro, hoje a criptomoeda faz parte do nosso mundo tecnológico, né? Então, são moedas, né, virtuais utilizadas para a realização de pagamentos em transações comerciais, sem a necessidade de um intermediário que seria o banco, né? Ou seja, possuem a mesma função de comprar mercadorias e serviços que as moedas já conhecidas por nós, como o real e o dólar. E aí, qual a diferença que a gente tem entre as criptomoedas e as moedas regulares? Eu coloquei aqui para você o seguinte: além do fato de serem completamente virtuais, existem três características básicas que diferenciam as criptomoedas das moedas regulares. Primeiro, a descentralização, o anonimato e o custo da transação, que é zero. Essas são as três categorias, assim, características básicas que a gente tem que estão presentes nas criptomoedas. O que é a descentralização? Significa que essas moedas, elas são independentes. Elas não precisam de um banco central ou de um estado para a sua regulamentação. Então, isto é, suas oscilações de preço ocorrem de acordo com a própria economia por trás da moeda, possuindo menor interferência do Estado que uma moeda regular teria. Não tem aquela história lá de ir lá comprar dólar para baixar o dólar, não tem nada a ver. Isso aqui, ele não tem influência do Estado, tá? Então, o único elemento central existente dentro de uma criptomoeda é o sistema de blockchain que a gente acabou de ver, né? Que é uma espécie de livro eletrônico que contabiliza todas as transações realizadas, os registros das transações são armazenadas em uma grande comunidade de usuários espalhados ao redor de todo o mundo, né? E não em um local único. Isso possibilita, né, permite o acesso à verificação pública e rápida do banco de dados, além de dificultar a ação de hackers. Então, você pode, aí, no caso, ter o blockchain trazendo para você uma certa segurança nas transações feitas através da criptomoeda, tá? E aí o blockchain faz com que as transações sejam confiáveis. E aí a outra característica, o anonimato. O anonimato faz com que você possa fazer as transações, né, sem a identificação. Mas ele não requer nenhum tipo de informação pessoal para começar a utilizar o serviço, que leva algumas pessoas a argumentarem as atividades ilegais, como o tráfico de drogas, armas, que poderiam ser facilitadas por esse meio. E é verdade. É aí que entra ali a criptomoeda nas ações. Então, como a gente já viu, a Dark Web possibilita a contratação
de encomendas de assassinatos, você compra drogas, você pode fazer essas ações através ali da Dark Web. E como se paga por isso? Através da criptomoeda. Você vai poder pagar através de algo que seja algum tipo de moeda comercial que a gente tem, né? Que traz a identificação toda do processo. Aqui não. O anonimato faz com que essas ações sejam presentes. Por isso que algumas ações estão sendo envolvidas nas criptomoedas para dificultar ainda mais esse tipo de crime, tá? Vamos continuar lá. E aí eu coloquei aqui para você o seguinte: custo zero é justamente o grande diferencial do serviço. Então, você, no caso, não tem uma autoridade central para intervir, impondo taxas, que é o que a gente tem hoje nas nossas moedas normais, né, as moedas regulares, e justamente as instituições governamentais fazem com que esses elementos de taxa sejam aplicados. Né? A gente é mercê dessas taxas na nossa moeda regular. No caso da criptomoeda, não tem uma autoridade central. Então, o custo da transação é zero, por esse motivo, as criptomoedas se tornaram uma alternativa viável, principalmente para transações internacionais em que as taxas podem ser altas. Né? Então, por isso que muita gente está fazendo, inclusive, investimentos nas criptomoedas. Mas como que surgiram as criptomoedas? Aí eu coloquei aqui para você. Ó. Primeiro, com o avanço de estudos criptográficos na década de 80, viu, gente? A possibilidade da criação de sistemas de moedas completamente virtuais começou a ser perseguidas. O primeiro entusiasta para fazer a criptomoeda, ele foi denominado como cyberpunk, né? Os punks virtuais. Esse grupo visava a criação de um sistema de transações no qual os indivíduos poderiam usufruir de total liberdade e privacidade longe dos olhos do tal do Big Brother. Aí o termo Big Brother. Foi um livro de 84 de George Orwell que explicitava as ideias liberais defendidas por ele sobre a privacidade inalienável inerente ao ser humano. Então, foi a partir daí que ele começou a pensar numa forma de fazer o acesso sem que tivesse pessoas olhando. Então, foi aí que começou a ter-se a ideia da criptomoeda. Além do grupo, um engenheiro de software chamado Wei Dai, né, no caso, também vinha desenvolvendo a sua versão de moeda virtual, o conceito do nome chamado B-Money, nome dado à moeda, foi compartilhado através de dois protocolos. Neles estavam as características comuns das criptomoedas atuais, como a descentralização e o anonimato. No entanto, isso ficou só no papel, né? Não chegou a ser amplamente utilizado. Mas aí, mais tarde, em 2005, um tal de Nick Szabo, um criptógrafo, né, americano, desenvolve que muitos chamam do precursor da Bitcoin, o BitGold. O BitGold utilizava o sistema blockchain, que ainda é aplicado pelas criptomoedas modernas, né? E há relatos que o criador da Bitcoin tenha se inspirado no blockchain para o seu desenvolvimento. Mas também, com o B-Money, essa moeda virtual nunca chegou a ser implementada. Já os Bitcoins alcançaram um sucesso maior e são amplamente utilizados em transações no mundo inteiro, sendo a criptomoeda de maior fama, né? de maior utilização. Mas o que vem a ser os Bitcoins? Aí eu coloquei ali para você o seguinte: somente em 2009 é que a história das criptomoedas começa a sair do baú dos fóruns da internet para ser implementada ao uso das pessoas comuns. O Bitcoin, criptomoeda mais reconhecida do mundo, é lançada para o público nesse ano por Satoshi Nakamoto, criador aí da Bitcoin. Pouco se sabe sobre a identidade de Nakamoto, porém, o blockchain, tecnologia por ele desenvolvida, modernizou o sistema por trás das criptomoedas e possibilitou a ampliação do seu uso. Então, o Bitcoin opera com maior aderência de comerciantes em relação às outras criptomoedas, sendo possível utilizá-la para compra e venda de produtos, além de transferências de valores entre pessoas. Mais tarde, né, as empresas começaram a incluir o Bitcoin em seus métodos aceitos de pagamento. Com o passar do tempo, outras seguiram o exemplo da Bitcoin e se tornou a criptomoeda mais utilizada no mundo. Então,
Então, atualmente, mais de 14 mil estabelecimentos ao redor do mundo aceitam pagamentos através de Bitcoin. Isso de restaurantes a caixas eletrônicos, viu, gente? Bitcoin aí ele está trazendo uma revolução no mercado através das criptomoedas. E alternativas ao Bitcoin? Existem sim, né? Alternativas ao Bitcoin, que é o que a gente chama de altcoins. São criptomoedas que traz ali para você a possibilidade de uso sem ser um Bitcoin. Então nós temos, ó, a Litecoin, que foi fundada em 2011, uma das principais concorrentes da Bitcoin. Em relação ao Bitcoin, ela oferece um processamento de blocos 4 vezes mais rápido, o que significa que, enquanto a transferência de valores o concorrente leva 10 minutos, o Litecoin, esse tempo é reduzido apenas para 2 minutos e meio. Também é uma das criptomoedas amplamente utilizadas. Temos a Monero, é uma criptomoeda que promete o total anonimato em oposto ao relativo anonimato oferecido pela Bitcoin. Seu sistema não rastreável permite maior privacidade ao usuário ao ocultar completamente o remetente, o destinatário e a quantia da transação. Já observado, isso pode ser uma possibilidade para negócios e transações ilegais, né? Então, ó, alguns recursos distintos, mais trazidos pelas altcoins, né, que são essas criptomoedas alternativas, é a velocidade da transação, ou até mesmo algoritmos completamente diferenciados daqueles usados no Bitcoin, tá? Outra que a gente tem aqui é a Petro, que é relacionada aí a petróleo, né? Então foi uma proposta em 2018 pelo governo venezuelano e em uma tentativa de driblar a crescente inflação do país, a grande diferença dessa por parte das criptomoedas é que ela é emitida diretamente por um Estado, né? Em teoria, a moeda é aceita como forma de pagamento de impostos, taxas, contribuições e serviços públicos nacionais com base ao barril do petróleo. Essa altcoin foi criada como uma piada em 2013, inspirada no meme Doge, imagem de um cão, né, Shiba Inu, acompanhado de legendas representando pensamentos e sentimentos, que viralizou em 2013. Inicialmente, o intuito de ser apenas uma moeda divertida, a Dogecoin tomou dimensões tamanhas que chegou a patrocinar atletas olímpicos e pilotos da NASCAR e vem rapidamente alcançando grandes proporções, tá? Como isso pode ser cobrado em prova? Aí eu trouxe para você aqui, ó. Com base nas características e nas possíveis aplicações para blockchain, assinale a alternativa correta. A. Blockchain é uma lista de tamanho fixo de registros interligados a partir da criptografia em que cada bloco contém dados relativos à transação, um timestamp e um hash criptográfico no próximo bloco. B. A blockchain é uma espécie de base de dados pública e centralizada, que é usada para registrar transações na nuvem, de forma que qualquer registro envolvido não possa ser alterado retroativamente sem alteração de todos os blocos subsequentes. C. Mesmo que fosse possível atacar e controlar mais de 50% de uma rede verificadora de transações, blockchain não seria possível reverter transações já realizadas ou realizar gastos duplos. D. A invenção da blockchain para uso no Bitcoin tornou-se a primeira moeda digital a resolver o problema do gasto duplo sem a necessidade de envolver uma autoridade confiável ou servidor central como mediador. A blockchain remove a característica de reprodutibilidade infinita de um ativo digital. E o E, a blockchain demonstrou potencial apenas com base tecnológica para criptomoedas, sendo, portanto, improvável que outras indústrias encontrem novas aplicações em razão das diversas limitações que apresentam, tá? Então, olha só, na alternativa A, ele diz para a gente o seguinte, que a blockchain é uma lista de tamanho fixo. Não é fixa, ela cresce constantemente, é feito de novos registros. Então, a alternativa A está errada. B. A blockchain é uma espécie de base de dados pública e centralizada.
ela não é centralizada, ela é descentralizada. Isso faz com que ajude na segurança, o órgão ou o governo não controla e os próprios usuários controlam. Acaba sendo, né, muito mais prática e volátil, né? Nesse caso, errado. Mesmo que fosse possível atacar e controlar mais de 50% de uma rede verificadora de transações, blockchain, não seria possível reverter transações já realizadas ou realizar gastos duplos. Então, em tese, ok. Mesmo se fosse possível atacar e controlar mais de 50% de uma rede verificadora de transações blockchain, seria sim possível reverter. A blockchain resolveu o problema de gasto duplo justamente. A blockchain é um banco público de dados, logo é compartilhada por vários dispositivos no mundo inteiro. Então acaba guardando transações anteriores e inviabilizando aí, no caso, o gasto duplo, tá? No caso aqui, tá errado. D. A invenção do blockchain para o uso do Bitcoin tornou-se a primeira moeda digital a resolver o problema do gasto duplo. Sim, sem a necessidade de envolver uma autoridade confiável ou servidor central como mediador. A blockchain remove a característica de reprodutibilidade infinita de um ativo digital. Certo, é isso mesmo, né? E o ele diz assim, ó, que a blockchain demonstrou potencial apenas como base tecnológica. Não, em diversas outras indústrias, né, a gente teve a presença do blockchain, inclusive no Banco Santander, que utilizou ali no caso, né, para movimentar o dinheiro real internacionalmente. No caso aqui está errada a informação, base tecnológico para criptomoedas, sendo improvável que outras indústrias utilizem. Não, outras indústrias utilizaram. Então, portanto, a alternativa correta, alternativa D. E uma questão aí bem simples a respeito de criptomoedas. Olha lá que bacana. As criptomoedas são moedas virtuais utilizadas para a realização de pagamentos em transações comerciais. Além de serem completamente virtuais, existem três características que a diferenciam das moedas regulares, que são descentralização, anonimato e baixo custo de transação. Baixo custo é custo zero, né, na realidade. Então, qual das moedas abaixo não é uma criptomoeda? O peso, o Petro, o Bitcoin, o Monero ou o Dogecoin? Veja que na nossa aula a gente conheceu o Petro, que é do petróleo, o Bitcoin, o Monero, que permite ilhar, né, e a piada, que é o Dogecoin. Né? Então, essas são as opções que a gente tem. Então, sobrou qual? Peso. Peso é a moeda regular. Beleza, gente? Então, um assunto extremamente teórico, eu sei, mas como está presente aí no edital de vocês, a gente precisa ficar antenado, principalmente nas características, tá? Essas características da criptomoeda, as alternativas ao Bitcoin, que é o carro-chefe das criptomoedas, separar o que é Deep Web e Dark Web, todos esses elementos teóricos são importantes e a gente deve dar uma atenção especial aí para a sua prova, beleza? Então, por hora, eu vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!